Glória a Jesus, glória a Deus. Vamos para a terceira parte do vídeo, né? Davi é ungido a rei, né? Davi é ungido a rei. 1 Samuel 16, 8 ao 4. Né? Vamos ler. O nome Abinadab significa meu pai é nobre. Quer dizer, o nome de Abinadab significa meu pai é nobre. Quer dizer que o pai de Davi não era pobrezinho, não. É nobre, né? Então quer dizer que Davi era uma família mais ou menos, né? Uma família nobre, classe média da época, né? Então ele não era um coitadinho, não. Samã pode vir do verbo ouvir. A apresentação dos filhos de Jessé começou com o mais velho, de maneira tipicamente patriarcal, né? Patriarcal, né? Presumindo-se que o primogênito receberia o posto maior do que os demais irmãos, né? Mais uma vez, o modo de Deus agir era surpreendentemente inverso às expectativas humanas, né? As expectativas humanas. Quer dizer, que mais uma vez, né? O modo de Deus agir era surpreendentemente inverso às expectativas humanas, né? Expectativas humanas. Então a gente vê aqui que na época antiga os primogênitos eles recebiam a herança do pai, né? Até hoje também, o mais velho sempre é o quando os pais morrem, geralmente os mais velhos, né? A responsabilidade da casa, de cuidar dos irmãos mais novos, né? Mais jovens. Então, sempre o primogênito era o que era abençoado, recebia a bênção do Senhor, né? Então, nesse caso, Davi, foi por isso talvez que o pai de Davi não chamou ele para estar na mesa, né? Ele jamais pensava na cabeça dele que Davi, por ser o menor da casa, ia ser ungido a rei. Mas talvez não foi um ato maldoso, porque ele teve maldade no coração, né? De não chamar Davi, né? Muitos pregadores crucificam o pai de Davi, né? Mas o pai de Davi estava agindo conforme mandava o mandamento na antiguidade, do Antigo Testamento, que os primogênitos era que recebia a herança dos pais, a bênção do pai, né? Então, nesse caso aí, não tinha maldade nenhuma no coração do pai de Davi, né? Capítulo 10 de 1 Samuel 16, versículo 10. Embora não esteja claro nesse versículo se o número 7 está em adição aos 3 já apresentados, ou se os 3 estão incluídos no total de 7. A passagem de 1 Samuel 17, 12 esclarece que Jessé havia apresentado os 7 dos seus 8 filhos ao profeta. No capítulo 16, versículo 11, acabaram-se os jovens. Após olhar para os 7 filhos de Jessé, Samuel perguntou se alguém havia sido deixado de fora, né? De fato, o menor estava do lado de fora, no campo, cuidando do gado de seu pai. Apacentar as ovelhas naqueles tempos, os líderes, tanto no aspecto espiritual como no humano, eram frequentemente comparados a pastores de ovelha. Ezequiel 34. O famoso rei babilônico Hammurabi descreveu-se a si mesmo como pastor do seu povo. O fato de Davi estar cuidando das ovelhas naquele exato momento, em particular, era como um prenúncio divino da sua indicação como rei de Israel. Era um prenúncio, né, divino da sua indicação como rei de Israel. Então, para Davi
estar naquele momento pastoreando ovelha, né, é como se fosse um sinal divino, né? Um sinal divino ali, um prenúncio, né? Um sinal divino ali que Deus ia agir na vida dele, né? Na vida dele. Então a gente vê que os pastores naquela época, eles tinham um significado simbólico, né? Simbólico. Apacentar na ovelha naquela época era como se fosse um líder, né? Tanto no aspecto espiritual como no aspecto humano, né? Eles cuidavam de ovelha. Pode ver que quando Jesus apareceu aos pastores lá, quando o anjo apareceu aos pastores para anunciar a vinda de Jesus, né? No Novo Testamento, quando Jesus foi nascer lá, quando Jesus nasceu, os anjos falou com os pastores, né? Com os pastores lá de Belém, né? Então vamos ver aqui. Não nos assentaremos em roda da mesa, A ideia de que Samuel não movia um músculo enquanto o último filho não fosse trazido diante dele, né? No capítulo 16, versículo 2, relatar que Davi era ruivo significa que ele tinha cabelos vermelhos, né? Então os cabelos de Davi eram vermelhos, por isso que diz que ele era ruivo. Essa expressão também pode ser traduzida como belo à vista, né? Também pode ser como belo à vista, boa aparência. Deus deixou claro a Samuel que a escolha de Davi não tinha sido fundamentalmente na aparência humana, né? Versículo 7. Então Deus escolheu Davi não foi pela aparência humana, né? Foi o que eu falei antigamente, no outro vídeo, né? Tal atributo era apenas mais uma vantagem no valor interior de Davi, né? Tal atributo era apenas mais uma vantagem no valor interior de Davi. Quer dizer que, não, como Deus vê o coração, vê o que a pessoa pensa, vê tudo. Então Deus sabia que Davi tinha uma boa intenção, que Davi era um homem de Deus e que Davi, né? Talvez alguém fala mal de você, né? Mal da sua vida, fala mal de mim, mal de outras pessoas, né? Mas a resposta vem de Deus, se é ou se não é de Deus. Então Deus aqui provou, né, tal atributo que Davi era sim um homem de Deus, e que Deus não olha para a aparência. Talvez para a família de Davi, para o pai dele, para os irmãos dele, ele não tinha capacidade, ele não tinha os requisitos, né, para ser rei, né? Ele não tinha os requisitos, né? Ele não tinha requisitos de um rei, né? Para o homem, né? De um rei. Os homens da terra não tinham requisito de um rei, né? Mas para Deus ele tinha. Talvez você não tenha um requisito de um obreiro, talvez para o seu pastor você não tem um requisito de um obreiro, talvez o ministério você não tem um requisito de um pastor, de um obreiro, você não tem coisa, mas para Deus você tem. Então Deus não olha para a aparência, né? Se Deus fosse olhar para a aparência, não tinha escolhido Davi, que era jovem, um adolescente talvez, né? Diz que ele tinha em faixa dos 14 anos de idade, né? Então Davi, apesar de ser o menor da família, né? O texto aqui não fala que ele era desprezado pela família, não, mas que, né, pelo fato dele ser o menor, e naquela época a tradição era dos primogênitos, então tinha aquela coisa patriarcal, né? Coisa que já vinha de anos. Então, mas Deus aí olhou para o coração. Então talvez as pessoas olham para você e acham que você não tem capacidade, né? Não tem os requisitos, né? É que nem uma empresa, quando ela vai contratar alguém, ela pede um monte de coisa. Segundo, terceiro ano, pede não sei o que, pede formatura, pede não sei o que, pede experiência, pede um monte de coisa. Quando você vai estar numa empresa, ela pede um monte de coisa, né?
E às vezes você pode entrar lá limpando o chão, o banheiro, e de repente pode sair de lá um gerente, né? Pode sair de lá um cargo alto, né? Então tem pessoas, funcionários que ele cresce lá dentro. Então é assim. Então Deus não vê como o homem vê, né? Então vamos ver aqui. E disse o Senhor: não está claro se outra pessoa além de Samuel. E disse o Senhor: não está claro se outra pessoa além de Samuel ouviu esta palavra de Deus, essas palavras de Deus. Unge Davi. Ungiu. Davi foi ungido com azeite. O ritual religioso consagrou Davi para o reinado, né? O ritual religioso consagrou Davi para o reinado. Então, Davi foi ungido com azeite, né? Então aqui não está claro se as outras pessoas ouviram quando Deus falou para Samuel ungir Davi, né? Então, tudo indica que Deus falou só com Samuel. Que a família dele lá, ninguém lá viu ou ouviu Deus falando com Samuel, né? Mas que só ele mesmo. Então Deus falou só com ele mesmo para ele ungir Davi. E disse o Senhor, né? Não está claro se outra pessoa, além de Samuel, ouviu essas palavras de Deus, né? Não está claro no texto se alguém mais ouviu Deus falar com Samuel. Amém? Então no próximo vídeo eu irei falar mais. Então esse é o terceiro vídeo. Davi é ungido rei de Israel. Esse é o terceiro. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.